Boa noite, irmãos, irmãs, presentes, distantes. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam abundantes no seu coração nessa noite, chuvosa, fria, mas com o nosso coração aquecido pela presença do Espírito de Deus, que vem nos renovar, nos restaurar, trazer alegria, trazer ânimo, trazer esperança. Por isso nós estamos aqui, para louvar o nosso Deus, para falar com Ele, para ouvir também a sua voz. E Deus tem nos dado este privilégio de podermos abrir a sua Bíblia, de podermos ouvir o que Ele fala conosco, porque essa palavra é viva, é eficaz, é poderosa. Ela não é palavra de homem, mas é palavra de Deus. Por isso, esse é o momento especial do culto que nós prestamos a Deus. Ouvir Deus falando conosco. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Judas. Mais uma vez, domingo passado, nós pregamos nessa epístola. Vou pregar hoje, pretendo pregar no domingo que vem à noite também. E quando a gente prega assim, num livro, a gente é confrontado com certas passagens que são difíceis, que às vezes não nos agradam, mas é palavra de Deus e nós precisamos ouvir toda a palavra de Deus, e não apenas aquela parte que é mais agradável, mais palatável, mais que nós gostamos mais. Então é bom quando a gente prega em livros ou bíblicos, ou alguns temas, e a gente vai então caminhando através do livro, e assim nós vamos encontrando a palavra e Deus vai edificando a nossa vida. Então nós vamos ler do verso 5 ao verso 16 desta pequena epístola do Novo Testamento. Judas, versículo 5 em diante. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nestas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, baqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo:
Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Amém. Senhor, a Tua palavra está diante de nós e sabemos que ela é viva, poderosa e que ela penetra em nossos corações. Por isso, ó Pai, nós rogamos que, segundo o Teu querer e para a glória do Teu nome, essa palavra prospere na vida daqueles que a ouvirem, Pai. E desse jeito, ó Deus, o Teu propósito seja cumprido em nossas vidas e assim o Teu nome seja exaltado e glorificado. Fala conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como eu já disse, a carta de Judas, ela é muito interessante. Apesar de ser muito pequena, ela é densa, ela tem ensinamentos profundos, ela traz desafios para o povo de Deus. Então, ela é digna de ser estudada e de ouvirmos aquilo que Deus tem para falar para nós através dessa carta. No domingo passado, como eu disse, nós usamos os versículos 1 ao versículo 4 para ouvirmos a exortação de Judas, que nos exorta a batalharmos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esse é o desafio, essa é a palavra que Judas traz para nós e continua falando conosco. E quando ele fala isso, ele está numa clara referência à autoridade e à suficiência das Escrituras Sagradas, que é a revelação de Deus para nós, dada por meio de homens santos, separados por Deus para este mistério. E ele faz essa exortação tendo em vista homens ímpios, homens perversos, que têm penetrado na igreja do Senhor de modo dissimulado, escondidos e espalhando ensinos que são contrários à sã doutrina. E assim têm desviado muitos da fé. Isso acontece desde o início, como nós estamos vendo aqui, uma carta escrita no final do primeiro século, já enfrenta esse problema. E como palavra de Deus, ela serve para todas as gerações, chegando até nós 2000 anos depois. E esse, como eu disse, é um perigo frequente dentro da igreja. E muitos têm se desviado da fé por ouvirem ensinos enganadores. E Paulo fala isso, dando ouvidos a ensino de demônios, muitas vezes, porque estão desavisados, porque na verdade não conhecem a palavra e ouvem alguma coisa, uma pessoa eloquente, que fala muito bem, que argumenta muito bem, e a pessoa então se deixa levar por doutrinas que não são bíblicas, não tem a sua firmeza, a sua raiz na palavra de Deus. Então, nesses versículos que nós lemos, do 5 ao 16, Judas vai falar da natureza e do destino de falsos cristãos. Ele fala da natureza e do destino de falsos cristãos que às vezes estão dentro da igreja, que é o tema desse sermão que nós estamos pregando. E a sua ênfase nesses versículos é que a segurança espiritual, ela demanda uma incessante disciplina espiritual. Ou seja, a perseverança dos santos não está no conhecimento intelectual de certas doutrinas, mas está na vivência de uma vida santa,
de uma vida que revela um novo nascimento, de uma vida submissa à palavra de Deus. É isso que traz a segurança e a certeza da nossa salvação. E para mostrar a natureza e o destino destes falsos cristãos, ele começa colocando aqui, empregando exemplos do Antigo Testamento, que atestam que pessoas que foram um dia espiritualmente privilegiadas podem se deixar enganar por falsos ensinos e com isso vão sofrer o castigo de Deus. Porque a simples profissão de fé e o batismo, ou seja, a pessoa se tornar membro de uma igreja, fazer uma profissão de fé, não garante imunidade contra a ação satânica. Não garante imunidade contra ensinos mentirosos se a pessoa não estiver firmado na palavra de Deus, não continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E de modo nenhum a graça pode ser transformada em liberdade para pecar, como muitos se enganam com isso. Então ele usa aqui, logo de início, 3 exemplos da Escritura para mostrar a condenação de Deus sobre aqueles que deixaram a sua posição privilegiada, ou como membros de uma igreja, ou como pessoas que tiveram uma experiência com Deus, e deixaram essa posição para seguir atrás de falsos mestres, de ensinos mentirosos. E ele diz aí no versículo 5 que ele apenas quer lembrar aos seus leitores aquilo que eles já sabem, porque conhecem as Escrituras. E ele faz isso não para que as pessoas sejam lembradas apenas, mas faz isso para que a lembrança possa levá-los a agir de conformidade com a palavra de Deus. Então, por isso ele diz, eu quero lembrar vocês que, para que vocês entendam e se cuidem. Então, no versículo 5, ele lembra o comportamento do povo de Israel no deserto. Aquele povo que havia sido libertado da escravidão do Egito, chega no deserto, começa a murmurar, a reclamar, a confrontar a liderança de Moisés, começa a duvidar de Deus, e então ele mostra aqui esse exemplo, que precisamos aprender, né, que aqueles que desafiam a autoridade de Deus, aqueles que não se submetem à autoridade de Deus, aqueles que caem em desobediência e incredulidade, vão receber o justo castigo de Deus. Ou seja, aquele grupo que saiu do Egito, só 2 entraram na terra prometida. Os outros morreram todos no deserto por causa desse comportamento deles. E então, fazer parte de uma comunidade cristã, como muitos hoje têm feito, têm se tornado membros, têm sido batizados aos montões nas igrejas, o simples fazer parte de uma comunidade não garante a segurança da salvação automaticamente. Mas a vida de obediência, a vida de santidade, a vida de consagração é que trazem segurança para a pessoa, para que ele realmente possa dizer, eu sou um salvo em Jesus Cristo. O segundo exemplo que ele traz é de anjos. É interessante que ele fala de anjos que abandonaram a sua posição privilegiada e foram punidos com algemas eternas. A posição privilegiada dos anjos é no céu, né, na presença de Deus, né, na santidade, e esses anjos abandonaram por si mesmos, né, essa posição privilegiada, foram seguir a liderança de Lúcifer e caíram e abandonaram, e por isso a palavra diz que Deus os tem guardados sob trevas, em algemas eternas,
para o juízo do grande dia. Nem anjos foram poupados. Isso deve trazer tremor e temor ao nosso coração. E o terceiro exemplo que ele traz é de Sodoma e Gomorra. Ele lembra daquelas duas cidades, né, que por sua prostituição e relações sexuais pervertidas foram postas como exemplo do fogo eterno. Conhecemos bem a história dessas cidades. Então Judas adverte que Sodoma e Gomorra foram colocados como exemplos para todos nós, durante toda a era que nós estamos vivendo, exemplos de punição que Deus tem para aqueles que têm esse tipo de comportamento. É uma advertência muito séria, que as pessoas precisam levar a sério, que hoje está sendo muito negligenciada, né? E aqui a gente se lembra de Hebreus capítulo 10, verso 26 e 27, que diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então, irmãos, essas são advertências muito claras, que nos chamam a uma avaliação, uma reavaliação da vida que nós temos levado diante do Senhor. Porque hoje, tantas pessoas se dizem evangélicas, dizem crer em Jesus, dizem que são cristãos, mas o seu comportamento é uma negação completa da graça transformadora de Jesus Cristo. Mas continuam, às vezes, dentro das igrejas, mesmo tendo um comportamento contrário. Porque muitas vezes estão torcendo a palavra, estão muitas vezes querendo adaptar a palavra aos seus pecados. Ao invés de olhar os seus pecados à luz da Bíblia, estão tentando examinar a Bíblia à luz dos seus pecados. E acham justificativa para continuarem numa vida de pecado. Então, no versículo 8, ele volta a tratar daqueles indivíduos, né? Ora, estes, quem são estes? São aqueles que são descritos lá no versículo 4, aqueles indivíduos que se introduzem dentro da comunidade cristã de maneira dissimulada e ali espalham doutrinas erradas, comportamentos errados e assim negam a graça de Jesus. E no versículo 4, como já falamos no domingo, né, eles negam a soberania única de Jesus Cristo sobre suas vidas. Eles colocam outros senhores nas suas vidas. Jesus não é o único Senhor. A palavra de Deus não é a única regra de fé e prática para eles. Mas eles conseguem, numa ginástica mental, justificar o seu comportamento. E diz aqui que eles são como sonhadores alucinados. Ou seja, pessoas que se guiam por supostas visões, supostas revelações que receberam. E não da palavra de Deus, não da revelação bíblica. São alucinados, sonham coisas e veem coisas e assim querem passar para frente este seu ensino. Porque, irmãos, a verdadeira revelação, ela edifica o caráter, ela forma o caráter de uma pessoa. Mas a falsa revelação degrada o caráter, desmoraliza a pessoa. E a gente tem visto tantos exemplos acontecerem. Judas, então, afirma que a espiritualidade dessas pessoas é mentirosa, porque é vazia de conteúdo moral. Vazia de conteúdo moral. Essa falsa espiritualidade conduz à imoralidade, à rejeição de autoridade e à difamação delas, conforme diz o versículo 8. Só que uma observação interessante, que quando fala aqui de autoridades superiores, no original,
grego, aqui é uma referência a seres celestiais, a anjos. Então, segundo alguns comentaristas, estes anjos são provavelmente aqueles que intermediam a presença de Deus nos cultos de adoração do povo de Deus. Muito interessante isso, né? Quando ele é autoridade superior, mas quando você vai na raiz da expressão, está falando de seres celestiais. E a gente se lembra, né, de Paulo, quando ele escreve ao 1 Coríntios 1, 11, 10, e ele trata do culto, ele fala que a mulher, né, por causa dos anjos, deve trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade. Então nós vemos aí essas passagens bíblicas falando dessa presença de anjos na adoração do povo de Deus. Isso deve nos levar a pensar. E aqui a gente não quer tratar dessa questão de véu, né, que dá muita confusão, mas era uma questão cultural, mas tratar dessa questão de que essas pessoas, quando prestam uma adoração falsa a Deus, eles estão desonrando essas autoridades que Deus manda para estarem com o seu povo em adoração. É um negócio muito profundo que escapa muitas vezes até da nossa própria compreensão. E Hebreus 1:14 fala que, né, os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para o serviço daqueles que Ele chama. Então, há uma realidade espiritual que às vezes a gente passa despercebido. Estamos aqui num culto e às vezes, né, não estamos percebendo a grandeza, a dimensão desse momento, a importância de um culto a Deus. Vou cantar alguns cânticos, eu vou ouvir alguém falar, né, eu vou me assentar lá, e às vezes a gente não percebe quão glorioso é esse momento na presença de Deus. Por isso nós não podemos abrir mão da nossa adoração. Por isso nós temos que nos rebelar quando nos impedem de adorar, de prestar um culto a Deus. Nós não podemos nos acomodar a essa situação que nós estamos vivendo hoje, achando que distantes pela internet nós estamos prestando um culto a Deus. Eu tenho falado muito sobre isso, muitos não concordam, mas culto é isso, é quando o povo de Deus se reúne para adorar, que aí o Senhor está presente, inclusive com a ação desses agentes, dessas autoridades superiores, desses seres celestiais. Que coisa maravilhosa, irmãos. É o culto a Deus. Quando nós estamos louvando a Deus, nós não estamos cantando para o ar. Nós estamos cantando para Deus. Nós estamos adorando a Deus através dos nossos cânticos. E por isso precisamos de entusiasmo, de alegria. Precisamos de fazer isso com prazer. E não como uma obrigação. Precisamos aprender e resgatar a importância de estarmos na presença do nosso Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. A gente se lembra, né, de Sodoma e Gomorra, né, que foi condenada porque quis abusar dos anjos. Os homens daquela cidade quiseram abusar dos anjos que Deus enviou para livrar Ló daquela situação. E às vezes, né, nós temos, né, desapercebidamente, né, às vezes desonrado aqueles que Deus envia para o nosso próprio bem. Vamos aprender a resgatar essas coisas, né, desse desafio que está diante de nós, irmãos. E então aí, dos versos 11 ao verso 13, Judas vai fazer uma apaixonada e veemente denúncia destes homens que têm desonrado
a Deus, que tem penetrado na igreja com ensinos falsos. E no versículo 11 ele diz: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Só para você lembrar, o pecado de Caim foi o orgulho, a inveja. O pecado de Balaão foi profetizar em troca de dinheiro, ganância. E o pecado de Corá foi se rebelar contra a autoridade de Moisés. Então, ai dessas pessoas que agem dessa maneira, porque vão sofrer a condenação que aqueles outros sofreram. E o verso 12 e 13 é uma descrição, assim, profunda desse modo de agir. Ele diz: olha, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recado, pastores que a si mesmos se apacentam. Ou seja, eles participavam da igreja, das festas, dos momentos de comunhão, da ceia do Senhor, mas na verdade é como rocha, né, submersa. Quando o navio vem, né, e o comandante não vê, o navio bate naquelas rochas e há uma tragédia. Então vejam a comparação que ele fala. Fala que esses homens são nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam a sua própria sujidade, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Então, irmãos, é uma advertência muito séria que nós ouvimos aqui nessa noite, através da epístola de Judas. E concluindo essa palavra, nós nos lembramos do sermão profético de Jesus em Mateus 24, quando ele diz: olha, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se fosse possível, os próprios eleitos. Esse é o panorama que nós temos diante de nós. O mundo caminha dessa maneira. As coisas estão se precipitando de uma maneira muito rápida, apontando para a volta de Jesus. Por isso esse sermão de Jesus tem ainda um sentido mais profundo para nós. E lembrar que o engano não vem com heresias pesadas, como alguém negar a divindade de Jesus ou a ressurreição de Jesus. Mas esse engano vem de maneira sutil, com coisas que aparentemente não tem nada a ver. Ah, fazer isso, qual o problema? Ah, fazer aquilo, ah, dizer isso, xingar irmão, brigar, criar divisão. Ou seja, coisas sutis, ideologias humanas que vão penetrando no coração de muitos crentes. E as pessoas, às vezes, dão mais ouvidos a essas ideologias do que a própria palavra de Deus. E assim são enganados. Por isso, irmãos, essa palavra bíblica, ela tem esse objetivo, né, nos advertir. Judas, com os exemplos que ele cita, com as palavras que ele usa, ele é muito claro em mostrar a natureza e o destino de muitos falsos cristãos. Que coisa terrível. E Deus nos chama, então, portanto, a batalhar diligentemente pela fé que um dia, vez por todas, nos foi entregue. A fé da Escritura Sagrada, a verdade bíblica, que não pode ser negada. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso desafio nestes dias. Vamos nos firmar na rocha eterna, para não sermos enganados, para não sermos levados a todo lado por todo vento de doutrina, mas se apegue a essa palavra.
a verdade bíblica revelada, as doutrinas da igreja, firmadas na palavra, porque assim nós vamos vencer, assim nós vamos superar todas essas dificuldades, todos esses enganos, e vamos estar de pé na presença do Filho de Deus. A sociedade pode mudar, os costumes podem mudar, as leis podem mudar, mas a revelação bíblica, a Escritura Sagrada, jamais passará, jamais ficará obsoleta, mas Jesus diz que ela permanece para sempre. Que confiança, que coisa gostosa podemos nos apegar a esta palavra do Senhor Jesus. Portanto, nos apeguemos, irmãos, com mais firmeza a essas palavras e que realmente tenhamos segurança, paz, tenhamos esperança nestes dias tão tenebrosos pelos quais passamos, pelos quais a humanidade tem passado. Quantas pessoas angustiadas, temendo o futuro. Hoje, com essa eleição nos Estados Unidos, né, o medo espalhado, se um ganha, se o outro ganha, se vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, para onde nós vamos, o que vai acontecer com o mundo. Mas nós sabemos para onde nós estamos indo. Para aquele momento glorioso, quando o céu se abrir e o Senhor Jesus aparecer em glória e poder, para colocar a casa em ordem, trazendo paz, segurança, esperança, vida e vida abundante. Que todos nós sejamos participantes dessa esperança, irmão. Que todos nós tenhamos essa confiança, essa certeza no nosso coração. Que Deus nos abençoe. Abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai. Porque ela é viva, ela é poderosa, ela nos desafia, ela nos consola, ela nos exorta. Obrigado, Senhor, porque nessa noite podemos ouvir mais um trecho dessa palavra, Pai. E mais uma vez eu te peço, ó Deus, que ela prospere no coração de todos aqueles aos quais ela chegou, Pai. E edifica a Tua igreja, Pai, sobre essa rocha, sobre a Tua palavra. E dá-nos vitórias, em nome de Jesus. Amém, Senhor.